Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. Eu sou Marcelo Galbetti. E este é o programa Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, e um podcast que tudo pode acontecer. E o tema do programa de hoje, Marcelo, é a era do rádio. A gente vai falar era do rádio. Todas as suas idiosincrasias, bonita palavra, Marcelo. E que mais? Que mais que a gente vai falar hoje? Não, a gente pode falar como surge o rádio. Na verdade, a era do rádio é o tema que a gente está fazendo para fazer o jabaculê, entendeu? Nós vamos falar um pouquinho sobre rádio, que é um veículo fantástico. Né? Se existe um veículo interativo, já entrando no assunto, mas você quer fazer o seu cabeçalho, aquele fazer o cabeçalho, exatamente. Faz. Não, é só para aprender. Esse começo aí é só para aprender o pessoal e daqui a pouco a gente vai pro tema. Bom, então deixa eu fazer a abertura antes de começar. Melhor maneira de aprender são com... O cara não me deixa brincar. Olha só, eu sou uma criança, eu preciso brincar. Não, a melhor maneira de aprender é com algemas, entendeu? A melhor maneira de aprender é com algemas. Tá ok? Não resiste, né? Não tem jeito. Então sabe Marcelo tá fora do frame, ninguém tá vendo o Marcelo, inclusive. Pra quem tá vendo em vídeo, ninguém tá vendo ele. Eu já tô vendo aqui na minha câmera. Pronto, agora a gente tá vendo. Voltou? Bom, a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar e se inscrever também no canal. Por exemplo, no Spotify, você clica naquele coraçãozinho, você digita Sem Freio, vai aparecer a gente lá, você clica no coraçãozinho e você vai receber episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. E você pode participar escrevendo. Se você estiver no YouTube, você pode comentar no próprio vídeo do YouTube. Ou você pode, se você estiver escutando em podcast, você pode escrever para o semfreiopodcast@gmail.com, que a gente vai ler o comentário de vocês futuramente aqui em alguns programas. É isso? Vamos para o programa, Marcelo? Bora. Você vai antes me responder uma pergunta. Diga. Esse cabeçalho enorme que você faz, você lê, né? Eu leio, olha o Marcelo descobrindo o truque. Não, porque eu tava querendo saber, o cara decorou isso, pô. É como decorar. Eu leio, só que assim, eu leio, mas é lembrete, né? Senão eu esqueço das coisas, não é verdade. Ó, o Marcelo aí revelando. Ninguém vai conseguir. Mas vamos lá, vamos embora, vai. Bom. Radio, né? Radio. Eu vou começar assim, é o seguinte, né? O rádio ele surge a grosso modo por obra do senhor Tesla, entendeu? Do qual outro dia eu postei uma charge que tem 2 gatinhos, tem um gato pescando num rio e com o baldinho já com os peixes colhidos nesse rio, né? E esse gato é chamado de Tesla. Né? Aí aparece o Thomas Edison, que fica pescando no baldinho do cara onde ele já tinha pescando no baldinho do Tesla. Muito bom. Né? Então você tem aí, o rádio começa, na verdade, também, tem alguns nomes importantes, eu não vou falar os nomes importantes, os vagabundos que, por favor, vão pesquisar assim, rádio no Google, como surge o rádio, que é uma história muito interessante. Mas mais interessante é como o veículo se desenvolveu. Mas o rádio foi inventado no começo do século XX, na verdade, do final do século XIX para o começo do século XX, entendeu? Alguns nomes importantes, as tags são Tesla, né, o próprio Thomas Edison, não dá para se virar as costas totalmente para o Edison, o Marconi, que é super importante, né? Mas todo mundo bebeu, na verdade, no Tesla, que é o maior gênio da ciência no século XX, para mim, sem dúvida nenhuma. Incompreendido ainda, né, coitado? Não, morreu pobre e tal, porque tanto o Edison como o Marconi eram empresários, na verdade. Sim. Então são caras que aproveitaram o momento, mas foram muito importantes porque ajudaram a sistematizar o caso de áudio, o Edison, o fonógrafo, né? E o Marconi, o próprio rádio. Daí seria interessante que as pessoas soubessem da biografia desses caras. Acho que não cabe aqui, a gente não vai ter tempo para pegar e falar sobre eles. Só a história, a saga desses caras aí é uma saga muito interessante.
Então Mas os vamos nomes aí lá. o pessoal pesquisa melhor, porque não é nem, na verdade, não é esse o tema do nosso programa, isso é só para dar uma passada, uma Só para dizer introdução. como é que surge o rádio. Sim. E o rádio surge, na verdade, como um grande veículo interativo. O rádio, a partir do momento que surge, ele logo se comunica com seus ouvintes. O rádio nunca foi um veículo fechado em si. Poderia ser, mas não era. Né? E tem um filme sobre rádio, que é o Radio Days, de Woody Allen, que é um filme fantástico, que é um filme no qual o Woody Allen sempre foi um fã de rádio, né, e ele colecionava histórias. O Woody Allen se formou, né, a infância dele foi toda ouvindo rádio. Então, na verdade, isso dá um relato da infância dele e a coisa e o quanto o rádio, porque o rádio era o grande veículo, né, de comunicação, era a televisão da época. Sim. Né, as pessoas ouviam rádio. Sim. Né, e o Woody Allen e o rádio sempre foi um veículo eminentemente interativo. Ao contrário da televisão. A televisão nasce como um veículo que fala para você, difunde, e você não se relaciona com ela, ou se relaciona de forma muito lenta. Eu me lembro que tinha os programas quando eu era criança, que era dizer, e vocês podem mandar cartinha? Cartinha. Pois é. Vocês podem mandar uma carta e eu não me lembro de ter visto ninguém. Não, Neil, existia o Pullman Júnior. Puma Você Júnior. mandava o Pullman Júnior para pessoas muito idosas, que nem eu, Hum. era um programa infantil. Eu era criança, Olha. entendeu? Eu cheguei aí fazendo um Isso na parênteses aqui. televisão. Na televisão, era na TV Olha. Record. Hoje em dia é dominada pelo servo de Satã, Edir Macedo. A Record era outra coisa, era dos Bachados de Carvalho, era outra história. Era que eu morava no Brooklyn e a Record era no aeroporto, né, próximo ao aeroporto de Congonhas. Né, O Manjuna é interessante que o nome já era o nome do patrocinador, né? Como assim? O Pullman deve ser o Pão Pullman, né? Pullman Júnior era. Não, eu ficava fascinada porque. Fascinado, minha força mulher ficava fascinada, enfim. Eu era fascinado com a coisa de que o menino chegava, a abertura do programa era o seguinte: o menino chegava, olhava, ligava a televisão, aquela televisão preto e branco, né? Televisão Admiral. A televisão, a marca da televisão era Admiral mesmo, a marca nem existe mais. O moleque pegava, ele botava a mão na televisão e tirava um prato com sanduíche, bolo e milkshake Pullman. Efeito especial, né? Eu achava aquilo o máximo e eu ficava. Eu adorava assistir o Pullman Júnior com coisa. Passado um pouquinho, já comecei a desenvolver uma crítica em relação ao programa, porque ficava muita paparia com criança e tal. Eu, como toda criança, não queria ver paparia das crianças, eu queria ver desenho. Olha só. Daí, forcei a barra, minha mãe me levou, né? E os programas não eram gravados nessa época. Não existia videotape. Então, o programa era ao vivo. Então, que bonito ter você aqui, coisa. Ai, que bonitinho. Como é que é o seu nome? Meu nome é Marcelo. Eu queria falar que eu gostaria de menos papo e mais desenho. Olha, Marcelo, vou te falar, existe no YouTube tem um programa desse no YouTube, Puma Júnior. Procurem aí. Então, seria legal se tivesse o seu, né? Você participou. Mas não, acho que... Tia Yara, programa Puma Júnior, Tia Yara tá aqui. Nossa, nem lembrava o nome da tia. Link, para quem quiser assistir, o link tá no post também. Mas vamos voltar para o rádio, porque a gente acabou falando... Vamos voltar que a gente viajou aqui. Uma coisa, deixa eu falar contraponto aqui. Em relação aos dois tipos de veículo. O rádio, pelo contrário, era um veículo extremamente interativo. Usava... Então, a gente teve até um certo debate para o nome do título desse episódio, porque você queria que chamasse Rádio um Veículo Interativo, e eu já estava meio que discordando disso. Interativo não é 100%, na minha opinião. Eu vou te dizer por quê. Aliás, o Radio Days de Woody Allen começa, a primeira cena, eu vou dar um spoiler aqui agora, pelo amor de Deus, o filme tem já tem mais de década, né? Quem não viu,
Desculpe, eu vou pegar e cortar a surpresinha do começo, Ah, mas surpresa do começo não é spoiler, vai lá. Você tá no começo, não é spoiler. Não, mas aliás é um filme que fala, são várias histórias, né? Uma delas é essa história que começa. Né? O filme, aliás, começa com uma coisa genial, que é tem vários leitmotivs dentro do filme, coisas que marcaram muito a época. Entre elas, Carmen Miranda, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Você vê Aparece no filme? a coisa. Cara, tem uma cena da Denise Dumont fazendo o papel de uma cantora brasileira, Olha. né, cantando Tico-Tico no fubá. Olha Ela só. canta em português e em inglês. Muito bom, hein? Sensacional. E tem um momento que uma das atrizes, né, que fazem um dos personagens da Rachel Days, que é uma prima do Woody Allen, que é um moleque, na época, em que ela dubla a Carmen Miranda e é acompanhada pelo pessoal da casa, que é uma casa de judeus dos anos 30. Olha só. Entendeu? Carmen Miranda foi uma coisa maravilhosa, sabe? Uma coisa fantástica, assim, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Mas vamos voltar para o começo do Radio Days. Né? Começa com a abertura do filme começa com o Voo do Besouro, do Rimsky-Korsakov, tocada por um trompetista, que era uma peça que foi muito popular naquele período nos Estados Unidos. Aquele e afim, procurem aí, você podia pegar e botar nos links o Voo do Besouro, do Rimsky-Korsakov, trompete. Voo do Besouro. Isso para o pessoal poder, enquanto nos ouve, dar uma ouvida na música para sentir o clima, né? Peraí, qual versão? Tem algum específico? Voo do Besouro e trompete. Não, Voo do Besouro e trompete. O cara para trocar isso aí. Tá aqui, cara, tá no post. Já tá no post, inclusive. Não é nada fácil, né? Digamos assim. Muito bem. Aí ele começa com isso e o filme começa no escuro, entendeu? E os caras estão lá meio preocupados, você não entende muito bem, de repente, toca o telefone. E os caras, e aí? O que a gente faz? Não, vai acordar a vizinhança, atende. O cara atende. Era um programa de rádio. Find the tune. E o cara e o cara fala o nome, porque o cara pegou e via na lista telefônica, ou seja, o rádio buscava interagir com o seu ouvinte. E esse Find the Tune, a orquestra tocava ao vivo, os programas eram todos com auditório. A orquestra tocava ao vivo alguns temas e a pessoa tinha que acertar. A pessoa acertava, ela ganhava o prêmio. Então eles iam passando. E o que acontece? Trocando em miúdos, para não demorar muito com o tempo, os ladrões começam a dizer que músicas eram e vão acertando. Até que eles ganham o grande prêmio, entendeu? Trapaceando. Não trapacearam nada, eles falaram certo, né? Aí roubaram a casa, aí acho que chamavam, puxando pela memória, o nome deles era um Peckelman, uma coisa assim, né? Um nome bem característico de judeus, né? Eles encontram, era um final, não sei se era fim de semana, alguma coisa assim, eles encontram que alguma coisa da casa tinha sido roubado, né? Mas logo em seguida estaciona um caminhão e eles ganham um monte de prêmio, móveis, geladeira, máquina de lavar. A casa mesmo ganhou, né? De volta. Eles ganharam de volta e não entenderam nada, né? Então essa é uma das histórias que o Woody Allen colecionava. Outra história que ele monta, aí eu não vou contar, é uma coisa fantástica que eu ouvi no rádio, que é a coisa do Orson Welles, que é a invasão de marcianos, que aquilo lá. Coloca aí, tenho certeza que o nosso prestativo Dimitri vai colocar um link para os nossos queridos ouvintes, podcast ouvintes, né, rádio ouvintes, telespectadores. Como é um espectador de podcast? Não sei, eu acabei de criar agora, pod ouvintes, pode ser? Pod ouvintes? Criei agora. Pod ouvintes, parece pod ouvintes, pode ser uma outra coisa, né? Mas enfim. Que é uma cena, e ele monta uma cena fantástica,
entendeu? Que Guerra dos acontece por Mundos. causa do Guerra dos Mundos, do Orson Welles, que realmente causou um puta de um rebuliço. Rebuliço comparativo a esse. Foi um rebuliço de milhares e milhares de pessoas apavoradíssimas. Tem gente se É matando. é uma coisa obrigatória a audição disso, a crença que as pessoas tinham nos veículos. Dá para você fazer um comparativo quando em cinema o pessoal botou aquela locomotiva chegando, tinha gente desmaiando na plateia e tal. Você vê, a imagem é tosca, mas as pessoas acreditaram, né? O negócio preto e branco. É uma loucura. Bom, aí isso já mostra como o rádio ele já praticamente nasceu interativo. O rádio sempre buscou conversar com o seu ouvinte. E o grande aliado do rádio é o telefone. Quando a televisão surgiu, o pessoal... A televisão marca, de certa forma, o final da era do rádio. Sim. A era do rádio, ela a era de termina ouro mesmo, né? a era do... É e não é, porque a era do rádio termina porque vários artistas foram para a televisão, etc, etc, etc. Os artistas, no tempo que o rádio era o veículo, né, eles estavam todos no rádio. Sim. No Marcelo, dá uma Brasil... centralizada aí, por favor. Eu acho... Marcelo, ele não gosta de centralizar, mas... Não sou eu, meu. Vai saindo aqui o Você negócio. que é um radical de centro, não gosta de centralizar, rapaz? Vai pentear macaco, vai. Antes Vai que eu me lá. esqueça. Né? Não, é muito crítico isso aqui, né? Tem que falar no celular e tal. Mas, enfim. Aí perdi o fim da meada. Você estava falando dos artistas que foram para televisão. Os artistas. Né? Então, o rádio no Brasil, os grandes artistas, tanto quanto aqui como nos Estados Unidos, né? Como no mundo todo, eu não conheço o fenômeno rádio, assim, nessa época, na Europa. É uma coisa a se pesquisar. Deve ser interessante, né? Mas eu acredito que Marlene Dietrich era uma coisa, porque você tinha o cinema, onde você tinha os artistas, a coisa materializada em filme, mas o cinema ele não era uma coisa que ia ao lado das pessoas. Você tinha que ir para um teatro. O rádio chegava na casa do ouvinte. Então o rádio era o veículo por excelência. As pessoas elas paravam na sala, né? Elas se arrumavam, paravam na sala, todo mundo em volta do rádio como se estivesse assistindo mesmo, né? Era um ritual, né? Isso no filme do Woody Allen é extremamente bem explicado. E isso que você vê no filme de Woody Allen, no Radio Days, você pode colocar para o Brasil com certeza e provavelmente com a Europa também e vários lugares do mundo. Né? O rádio foi uma coisa sempre foi uma coisa maravilhosa e essa interatividade dele, o grande aliado no caso era o telefone. Aí a televisão surge, o rádio não morreu, continuou sendo, porque o áudio te permite que você faça outras coisas sem necessariamente, quando você está trabalhando com a tela, obrigatoriamente a pessoa tem que estar olhando para você. Sim. O áudio permite que você continue arrumando a casa, dirigindo ou qualquer outra coisa do gênero, né? E o rádio tem essa coisa, ele está em qualquer lugar. Em tese, a gente já vai entrar, inclusive, daqui a pouco nesse mérito também de podcast, inclusive. Mas daqui a pouco a gente entra. Então, o rádio, você pode dirigir, já naquela época, o rádio no carro. Ele foi, logo que puderam, já portaram o rádio para o carro. Sim. Tanto é que a cena que acontece na Guerra dos Mundos, né, justamente é no carro. É verdade. Cena maravilhosa. São várias cenas que o filme tem, permeados com músicas da época, e também foi a era do rádio, foi a era de ouro, foi a idade de ouro da música popular brasileira e da música americana também, de certa forma. Nos Estados Unidos o processo acaba sendo um pouco diferente, mas no Brasil foi um grande momento, a idade do ouro da música popular brasileira. No Brasil vamos situar em época aí, mais ou menos, em anos. 1936, 37 até o final dos anos 40, comecinho dos anos 50. Tá. Né? E a popularidade dos artistas do rádio era uma coisa fantástica. Né? Você tem os três grandes cantores do rádio, que você tem Ataulfo Francisco Alves, Orlando Silva e Mário Reis. Né? Sendo que o Orlando Silva talvez seja a melhor síntese
né? O Orlando Silva, que ficou denominado de o cantor das multidões. Cantor das multidões. O Orlando Silva, você teve no rádio brasileiro uma coisa, gente, assim, muito importante para a música popular brasileira, né? Vamos falar uma coisa assim, nós arranjos Radamés Inhatali. O maestro Radamés Inhatali e um pouco também o Francisco Mignoni são dois gênios que não tiveram a difusão que mereceriam, assim como Orlando Silva, porque estão no Brasil. Se estivessem nos Estados Unidos, cara, seriam caras assim cultuados no mundo inteiro, como Bing Crosby e mesmo Frank Sinatra foram. Seriam tão grandes quanto. Não estou falando, evidentemente, dos arranjadores, mas do Orlando Silva. Francisco Alves e Mário Reis eram dois grandes cantores, mas Orlando Silva foi o cara, meu. Orlando Silva. Para os ouvintes os pod-ouvintes que estiverem interessados em conhecer um pouquinho a obra gravada por Orlando Silva, é fundamental que se assegurem que foi a obra gravada até os anos 40. Depois, um idiota com o Orlando Silva tem uma história trágica. É uma tragédia. Porque o Orlando Silva, a história do Orlando Silva começa quando ele trabalhava na Via Férrea. Eu não me lembro agora qual era o cargo que ele ocupava, mas ele trabalhava para as vias férreas. Ele sofreu um acidente e uma roda de trem passou em cima dos pés dele. Olha. Mas essa não foi a tragédia. Antes dele ser conhecido. Antes de ele ser conhecido, ele trabalhava para uma companhia ferroviária. Tá. Né? Aí, para ajudar a passar o sofrimento, ele acabou usando derivados de ópio, né? Morfinoides, alguma coisa assim, e isso ajudou ele. Por que eu estou falando isso? Anos depois, isso vai acontecer quando Orlando Silva ele tem um problema dentário muito grave. O dentista idiota que cuidou dele resolveu serrar os dentes dele, o que tornou a dor insuportável, ou seja, exacerbou a dor do Orlando Silva de uma maneira exponencial, e ele lembrou do quanto o opioide tinha ajudado ele na questão de dor. Ele acabou se viciando por conta disso, porque os opioides viciam de uma forma absurda, porque é vício físico mesmo, não é vício psicológico, como é o caso de cocaína, tudo. Há controvérsia, mas não vou. O fato é que opioides têm uma pegada, a heroína, por exemplo, vicia com muita velocidade, porque a química do organismo não se realiza sem a presença da droga. Então o Orlando Silva se viu numa sinuca de bico, numa situação horrível, foi até explorado por dois bandidos que exploravam gente, destilando ele para alegórico, uma história maluca aí. Né? O fato é que esse episódio de ter se viciado em opioide fez com que a garganta dele relaxasse, as cordas vocais dele, aliás, relaxassem, e ele perdesse o registro. Olha! Aí um imbecil resolveu convencer Orlando Silva e resolveu gravar a obra toda que ele tinha gravado com essa situação, com essa condição. Nossa! Aí você tem uma obra do Orlando Silva que joga na lata do lixo, não presta. Não presta, coitado. Né? Infelizmente. Mas tinha um registro anterior, já estava gravado também. Toda a obra do Orlando Silva está gravada. Eu tenho 3 CDs que tem a obra toda do Orlando Silva, que é a obra dos bons tempos. Entendi. Né? Não gravaram, acho que em CD, graças a Deus, porque eu tenho alguns vinis que tinha o Orlando Silva gravando, por exemplo, essa versão abominável do Carinhoso, que a primeira versão, a primeira gravação com voz do Carinhoso foi do Orlando Silva. E o timing é timing de choro, porque o pessoal gosta de gravar que é fora de tempo de choro, que é meu coração, né? É uma coisa quase que mariachi mexicano, né? Horrível. E que o tempo do Carinhoso mesmo
Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Ouçam Orlando Silva essa versão e como o Carinhoso deve ser cantado. Eu achei uma versão aqui, tá no post. Deve ser a versão que o Marcelo não gosta. Mas a Não única que eu sei. achei em vídeo. Eu achei em vídeo esse registro aqui. Ele bem velhinho, cantando Carinhoso, provavelmente deve ser essa versão. Não, tem registro dele no YouTube com a versão original. Coloca aí Carinhoso versão original que você vai achar, com certeza, cara. Não coloca. Tá anotado Não aqui, vai pro coloca. post também, então vai pro link. Não, Eu vou procurar depois com é, calma. coloca no link, não coloca, não coloca ele velhinho cantando. A melhor coisa que o Orlando Silva podia fazer era testemunho nessa época, tadinho. É. Foi um cara fantástico, foi um cantor intuitivo maravilhoso, mas é uma história que merecia um filme, sabe? Merecia um roteiro, Interessante. porque Merecia a mesmo, história pelo de que você falou. porque Interessante. viu o sucesso, cara. Esse cara fez um sucesso. O codinome, o cantor das multidões, não era uma força de expressão, uma jogada de marketing. De fato, ele era Ele o era cantor. mesmo. Ele E era é ultra interessante, né? popular. Esses. E um cantor zaço, sabe? Ele fala que o estilo dele, ele achou entre o vozeirão, que o Francisco Alves, que é um personagem também, a quantidade de personagens, olha só o que você tinha nessa época aqui no Brasil. Vamos lá. Você tinha Orlando Silva, você tinha o Francisco Alves, você tinha o Mário Reis, você tinha Noel Rosa, você tinha Cis Valente, você tinha já o Braguinha fazendo coisas, você tinha o Cartola, que aliás vendeu música para o Francisco Alves, porque o Francisco Alves, o caráter dele, a exemplo do Jacó do Bandolim, não era das melhores coisas, não. O cara comprava música e dizia que a música era dele. Olha, Comprava por uma miséria, tem várias coisas assim. Todo mundo vendeu, todo mundo deu para o Francisco Alves. Os direitos autorais não deviam ter um controle muito grande, né? Imagina, direito autoral na época, né? Selvageria total. Pois é. Né? Zequinha de Abreu, né? Ernesto Nazaré. Meu, você começa a ver os personagens que suicidaram e as cantoras maravilhosas, entendeu? Do qual a figura mais expressiva, eu não sei se foi a maior cantora, né? Se a gente pensar na carreira internacional, com certeza foi Carmen Miranda. Portuguesa de nascimento, sim, baixinha, com um temperamento mais explosivo que o da Elis Regina, outra grande maravilha, né? Mas aí já de um outro momento, a Elis Regina, ela é uma cria dos festivais, aí ela é uma cria da televisão, de certa forma, né? Falando de forma figurativa. Então, a Carmen Miranda foi um fenômeno que extrapolou o Brasil, né? Acompanhada sempre pelo Bando da Lua. Então você tem um momento muito rico, cara. Você tem gente produzindo coisas aqui no Brasil fantásticas, gente, grandes músicos, grandes cantores, grandes compositores. Foi um momento muito rico, a quantidade de coisas, um nome pouco veiculado, mas uma figura que acabou se matando, que foi o Assis Valente, que tem coisas fantásticas. Orlando Silva gravou Pixinguinha, gravou Assis Valente. É um momento muito particular. Seria interessante que as pessoas buscassem sons dessa época, né? A quantidade de gente é um negócio que não tem final. Eu acho que Pode falar. Não, eu acho que a gente podia pegar e fornecer. Eu até te passo, Dimitri, um link, né, com uma listagem, você viu o YouTube, alguma coisa assim, para listar todas as pessoas que fizeram parte da era de ouro do rádio. Beleza, vai estar também nos links do post também. Se você digitar todos era esses do nomes rádio, que o Marcelo está comentando também tá na descrição do post, ou do vídeo ou do podcast, tá tudo na descrição. Enquanto o Marcelo tá falando aqui, eu tô adicionando, tá? Pois eu estou falando sem ordem cronológica nem nada, né? Sim. Apenas puxando pela memória as coisas que vêm desse momento muito especial. Agora, deixa eu te perguntar.
as vozes são muito características, né? A forma de falar era muito característica. As pessoas, né? O R, você tinha que falar assim, Por né? causa da... Não, o R, tem umas coisas interessantes. O R era pronunciado porque a tecnologia não permitia muita clareza, né? As coisas eram fixadas em disco, em vinil. Você sabe como era gravado uma sessão que ia virar um vinil? Ou mesmo uma sessão no rádio, como é que eram gravadas as coisas? Como é que Como? era feita a mixagem? Hum. No giz. Como? No giz. Como assim? O técnico, ele marcava a giz, onde a Hum. orquestra ia ficar, e onde o cantor. Obviamente o cantor, porque era um microfone. Então, a mixagem era espacial. Nossa! Você mixava, mandando, você vai mais para lá, meu querido, vai mais para lá, meu querido. Era tudo no Rio, né, basicamente. Ô, meu irmão, mais Meu para lá, meu irmão. querido. Era uma coisa assim, porque e você trazia, depois que o cara pegava, ele ficava ouvindo lá, viu que estava ok, entendeu? Ele mandava gravar. A cera começava a esquentar e não dava para errar, mano. Olha! Errou, o pessoal ficava puto com quem errava. Por quê? Porque daí todo mundo tinha que esperar a cera novamente esquentar. Por quê? O microfone pegava, mandava, o sinal era transformado em sinal elétrico analógico, que pegava uma agulha que feria um disco de cera. Olha! Dessas ranhuras, daí você tirava disso daí o positivo para fazer o negativo, para depois pegar e fazer a prensagem de disco, de vinil, que não era vinil, na verdade, era um tipo de baquelite, era um tipo de material cerâmico que Quebrava, né? era uma mistura, Parece uma né, o que argila, né? Alguma coisa de parece argila, né? mais a ver com o material que o pessoal chamava de baquelite, que era um material meio plástico, meio cerâmico, sei lá. A telha, né? O Né? mesmo Posso estar material da falando telha. bobagem. Deve Eu não ser isso. sei, não acredito que seja. De qualquer modo, era um material que funcionava e depois você pegava. Então, daí as ranhuras eram através de agulha. Isso foi uma invenção do Thomas Edison, né? Que foi dessa forma que ele pegou. Ele chegou no fonógrafo, que foi uma coisa fantástica, porque você fixou obras de arte, são verdadeiras obras de arte. Muitas delas, muita coisa, como tudo na história do homem, 99% é porcaria. Sim. Mas tem 1% de fixação aí que são verdadeiras obras de arte. As gravações do Orlando Silva, a maioria absoluta, são fantásticas. Tem um cara, J. Cascata e Leonel de Azevedo, que produz uma obra-prima chamada Lábios que Beijei. Né? Como é que chama? Como é que Tem chama a música? Lábios que Beijei, uma Lábios que valsa. beijei. Tô anotando aqui também. Ah, diga. Né? Enfim, tem várias coisas como é que é? Apesar de te amar, comecei pra mim. Na hora abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Orlando Silva gravando. O carnaval, nessa época, era o grande momento de lançamento. Tinha uma outra conotação diferente do carnaval. O carnaval, hoje em dia, está muito ligado à questão da escola de samba, etc, etc, etc. Na época, no carnaval, o pessoal... E não era tanto marchinha, eram sambas. Esse abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Lançamento do Orlando Silva, não me lembro se foi carnaval de 40 ou alguma coisa assim. Procurem, tá no YouTube, no Google. Foi um lançamento de carnaval. Foi uma música para ser lançada no carnaval. Né? Momentos fantásticos, cara. Né? Aí você pode perguntar, porque daí eu vou lembrando das coisas, como elas podem... Tá. Vamos falar um pouco também, acho que das radionovelas, eu acho que cabe também, né, um pouco. Radionovela não é um fenômeno tanto da... Existia rádio-teatro. Existiam os programas de rádio, porque todos os programas do rádio, os programas musicais, basicamente, né, exceto os programas jornalísticos, eram programas de auditório. Então você tinha essa claque de risadas que existiam, que o pessoal acabou colocando, era uma coisa que acontecia de forma natural no rádio, porque você tinha plateia.
Porque Um era com plateia programa, mesmo. um programa que surge no rádio, depois ganhou a televisão, foi o Balança Mas Não Cai. Sim. Vários dos comediantes, dos grandes comediantes, Chico Anísio, por exemplo, eles nasceram primeiro no rádio para depois ganhar a televisão. Né? Mas eu acho que o fenômeno mais interessante do rádio ainda foi os grandes cantores e os grandes... Eu estava falando da Carmen Miranda, assim, o quanto ela foi importante, tanto em rádio como em cinema. Em cinema, Sim. no caso, nos Estados Unidos. Vários filmes feitos, etc. No Radio Days do Woody Allen, há um registro do... Eu não sei se eu falei aqui no programa, eu falei para você. De Carmen Miranda. Eu falei antes, quando a gente estava conversando, né? Sido em off, Foi em off. Então, eu não me lembro o nome da atriz, mas é uma gordinha maravilhosa que faz o papel da prima do Woody Allen, onde ela fica dublando Carmen Miranda. Ah, não, você falou no programa mesmo. Falei no programa, né? É fantástico. Você vê em desenho animado aparecendo a figura da Warner, coisas assim, aparecendo a figura da Carmen Miranda. Carmen Miranda foi uma coqueluche. Fenômeno, aquela coisa né? dela foi um fenômeno. A coisa, isso, a palavra que melhor define Carmen Miranda foi um fenômeno. Ela pegava com aqueles balangandãs, aquele chapéu cheio de frutas, toda aquela coisa, aquele estereótipo tropical, fascinou de uma forma o imaginário porque uma das coisas, um desejo que muita gente tinha naquela época era conhecer os paraísos tropicais, e o É uma Brasil coisa era visto exótica, né? meio, o exotismo do paraíso tropical. Então você tinha Agora, muito disso. mas agora eu vou ter que dar uma polemizada aí. Você não acha que a Carmen Miranda foi responsável por estigmatizar o Brasil? Assim, Não acho. negativamente? Não Não? acho. Não acho. Aquela imagem, né, do banana Não, na até porque cabeça. existe, olha, eu recomendo aí, procura depois, vamos colocar nos links, o Zé Carioca. O Zé Zé Carioca Carioca. surge de uma intenção, de uma aproximação real, porque a vida não era fácil. O governo Vargas, que era o governo que estava justamente ocorrendo naquele momento, é uma ditadura, Sim. que existe no Brasil, ele tinha simpatias e relações muito íntimas com o eixo. Sim. Aí vai, isso O dá um eixo, problema os inteiro. nazistas, né? Vamos deixar O mais claro. eixo Berlim-Roma-Tóquio. Sim. Né? O eixo porque era como era chamado. Exatamente. Né? E os Estados Unidos estavam querendo uma aproximação. Né? Uma das coisas é o Walt Disney veio para o Brasil para fazer um pouco, né? O Walt Disney tinha uma importância muito grande, não só na questão do entretenimento norte-americano, mas também um pouco a questão política, relações públicas. Os americanos nunca foram bobos com isso. Sim. E o que acontece? Quando ele chega aqui, e o Rio de Janeiro, que era a cidade por excelência, São Paulo começa a ganhar uma importância econômica depois da década de 40, no decorrer da guerra, que São Paulo vira uma potência econômica dentro do Brasil. Mas naquele momento tudo estava centralizado no Rio de Janeiro. Sim. E o Rio de Janeiro, cara, era uma coisa fascinante. O carioca, essa coisa do carioca, aí você vê onde nasce isso e, de uma certa forma, perdeu-se na violência, na dificuldade de um monte de coisa, enfim, é a história. Né? Mas ainda continua bonito, né? Eu fui lá há pouco tempo. Não, bonito mas moldado pelo sofrimento, a sacanagem, aí dá uma outra história, a sacanagem, porque o Rio sempre foi capital, cara. Sim. Desde a vinda da família real, o Rio foi capital, e eu acho pessoalmente que o Rio deveria ter continuado capital. Sim. A vocação do Rio de Janeiro era ser a capital do Brasil. Essa sacanagem que o Juscelino Kubitschek fez com o país, entendeu? Isso é bastante controverso, mas é a minha opinião. Porque país nenhum no mundo jogou séculos de investimento numa cidade
para pegar e montar uma outra lá para beneficiar por interesses escusos. Os interesses foram escusos. Sempre tem uma desculpa, né? Quando a gente fala dos mecanismos do Brasil, sempre tem uma desculpa. O objetivo era desenvolver o centro, né? Mas você não sabe era. que por trás Era não desenvolver a região que o Juscelino tinha interesses. Sim, sim. Tanto é que foi o fato. O Triângulo Mineiro desenvolveu para caramba. Sim. Né? O fato é... E outro, o desenvolvimento... Na época eu me lembro, eu era muito pequeno quando... Eu nasci em 54, né? Era jovem, mas eu me lembro da minha mãe falando que uma das vantagens, na era do avião a jato, hein? Que teria se o Brasil tivesse algum ataque, alguma coisa assim, lá em Brasília o pessoal ia manter. Sim. Assim, mais ou menos como mudou o ouro para o bem do Brasil, que o ouro sumiu e o bem do Brasil foi para a cucuia, né? Não é de hoje. Do ouro para o bem do Brasil é genial, né? Não é de hoje que a gente tem problemas de tudo quanto é tipo, que a população é feita de trouxa. Porque eu acho que é o que nós mais somos, trouxas, né? Mas vamos pular essa parte. Esse programa aqui a gente está tentando ser maneirar, né? Tá difícil. Não, mas é difícil porque a nossa realidade está em conseguindo. volta, né? Está em volta o negócio. Então, bom, daí eu estou falando do Walt Disney. O Walt Disney veio, cara, ele ficou fascinado, ele ficou maravilhado com o carioca. Sim. Né? Mas é justo dizer que o Walt Disney ficou fascinado com o brasileiro? Não, ficou fascinado com o carioca. O carioca recebia de um jeito, cara, e ele coloca isso no Zé Carioca. Ele foi muito autêntico. O Donald é meio um bobão, o Zé Carioca é aquela figura maravilhosa. Né? Houve uma paixonite mesmo por parte do Walt Disney, e obviamente, no americano ele não perdeu o senso prático. Na verdade, era fazer uma política de relacionamento com o Brasil. Brasil e México, né? Porque é aquele filme Os Três Amigos, né? Tem um mexicano também, que é um outro bichinho lá. Os Estados Unidos sempre teve uma relação de quintal com a América Latina. Sim. Não é de hoje. Existem as várias tendências. Uma das tendências é pegar e fazer amizade na base da conquista, da simpatia e tal. E o Walt Disney soube fazer isso muito bem. E criou um personagem. Forma, né, de fazer amizade, tá certo. E criou um personagem, mas esse personagem esse personagem Zé Carioca, ele é tão autêntico. Vejam os filmes do Zé Carioca que vocês vão ficar fascinados. O encontro do Zé Carioca com o Donald, né? O Zé Carioca é dublado pelo Aloysio de Oliveira, que é uma sumidade muito importante na produção cultural de massa no Brasil, né? Esses caras todos, eles estavam no Rio de Janeiro naquela época. Todo mundo ia para o Rio de Janeiro, que era a capital, e era a capital política e a capital intelectual e cultural do país. Todo mundo estava no Rio de Janeiro. Então isso era muito interessante, porque o Brasil Orson Welles também foi mandado, né? Sim, foi mandado para o Brasil para fazer. Naquele momento, o Rio sintetizava o Brasil de verdade. Luiz Gonzaga estava no Rio. Todo mundo estava no Rio. Sim. Só para fazer uma correção aqui. O nome do filme não é Os Três Amigos, tá? O nome do filme, em português, esse filme da Disney com os três personagens, é Você Já Foi à Bahia. E o nome original é The Three Cabaleiros. É um filme de 1944. Só para registrar certo aqui. Um desenho da Disney, né? Desenho da Disney. Sim. Um desenho assim como o Zé Carioca. Deve ser um pouquinho antes, né? Esse é com o Zé Carioca. Esse é esse desenho. Donald Zé Carioca. Inclusive o filme... Donald Zé Carioca e mais um mexicano lá que usa sombreiro, que eu não sei que bichinho é. É um galinho. Passarinho. É um galo. Acho que é um galo, O bacana é que os filmes são... você não é a Disney politicamente correta. O Zé Carioca e o Pat Donald fumam pra cacete no filme. E apresentado por Zé Carioca, apresenta pro Donald cachaça. Cachaça. O Donald toma um fogo. Num desenho maravilhoso. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Aí você vê o quanto o excesso do politicamente correto, como isso traz prejuízos. Sim. Sabe? O excesso, tudo que é demais é demasiado, já dizia minha avó, né? É verdade, pô. Ela tem toda a razão. Sabe? Sim. O excesso sempre... uma ideia legal, que é uma tentativa humanista de respeito, que é o politicamente correto, se torna uma coisa ditatorial.
na medida que você passa do limite. Não existe coisa. Por isso que é aquela coisa do radicalismo de centro, entendeu? As coisas têm que sempre estar sendo ponderadas e equilibradas. Quando você vai para um lado, você faz a balança e você cria distorções. Exatamente. Acontece que o equilíbrio é chato de manter, dá trabalho. Sim. É mais fácil você dizer, não, o mundo é assim, ele é preto. E o outro fala, não, o mundo é branco. Sim. É uma simplificação da realidade. Não dá. É mais fácil simplificar, né? Pois é. Não é. O mundo é complexo, o ser humano é complexo, então você tem que estar sempre que pegando e pesando na balança e tendo o trabalho de pegar, garantir o equilíbrio. Minha visão. Sim. Bom, vamos voltar para o assunto aqui, Marcelo. O que mais você tem para falar dessa época de ouro do rádio, antes da mudança? Não, as coisas, se houvesse um jeito, como a gente não tem maneira de pegar e usar suporte de áudio para pegar podemos, e ficar falando as coisas. Não podemos, porque aí o Spotify pega no nosso pé, o YouTube, não dá para usar, né, infelizmente. Pois é, infelizmente, mas dá para a gente colocar links, entendeu? Sim. A gente vai fazer essa lista de nomes importantes, e aí ela é bacana que as pessoas exercitem um pouquinho a curiosidade e veja como é feito música na época. Evidente que se você for um metaleiro, pouco provável que você vai gostar. Né? Não, mas é interessante, eu gosto, eu acho que tem uma. Eu acho que a gente meio que se transporta para o passado. Você ouvindo aquela dicção toda perfeita, né? Aquela coisa. É interessante, é um túnel do tempo mesmo, é muito interessante. Não, tem outro monstro, né? Além de Noel Rosa, vários outros compositores, né? Obviamente, Cartola, por exemplo, né? Tem um cara que é o Braguinha, ou conhecido também como João de Barro, que tem uma produção absurdamente enorme, maravilhosa, né, que vale a pena as pessoas visitarem, né? Eu já falei do Assis Valente, um compositor, tem um monte de compositor que eu não estou lembrando no momento, né? Eu não estou querendo pegar aqui na tela me recorrer ao pai dos burros, né? Não, aqui é um bate-papo de cabeça. É um bate-papo, né? De cabeça eu não tô lembrando, né? Ainda mais que eu estava agora revisitando uma tese da fauna de Ediacara, minha cabeça está lotada de trilobitas. Nossa. Bom, assim, quando que termina a era do rádio? Foi no advento do cinema, assim, a era de ouro, quando né? surge, olha, dá para você pegar e dizer que a era do rádio termina quando a era de ouro, né? Do rádio termina quando a televisão surge. A televisão surge no meados dos anos 50, né? Mas a televisão mesmo, né? O cinema nunca foi um concorrente. Não, o né? cinema nunca foi um concorrente. O cinema fixava em imagem os sonhos levantados, a poeira de sonhos, o Stardust levantada, a poeira de estrelas levantada pelo rádio, era fixada no cinema. As pessoas, o rádio provocava ações, e o áudio, quando você não tem imagem, você cria a imagem. Sim. O áudio te obriga a criar a imagem. Eu acho que se a Guerra dos Mundos não fosse feita com a verve artística maravilhosa do Orson Welles, as pessoas imaginaram coisas que são inimagináveis para outras pessoas, entendeu? E se fosse em imagem, não teria o mesmo impacto. Não teria o mesmo impacto. Né? Porque as pessoas, porque você ouvia a guerra, tudo você ouvia pelo áudio. Então, o cara pegou e reproduzia uma situação em que marcianos estavam invadindo a Terra. A Terra estava sendo invadida. Então as pessoas piraram, cara. Foi maravilhoso aquilo. Foi trágico, né? Que o trágico, mas maravilhoso. Não, ele se assustou, ele não imaginava. É muito interessante quando você desenvolve uma ação que você não tinha ideia que você ia provocar tanta celeuma. Não era esse o objetivo dele, né? Ele não queria fazer isso. Ele queria fazer um programa de rádio, uma radionovela. Sim. Né? Que aí, inclusive, houveram várias radionovelas que persistiram até os anos 60, que aí financiadas notadamente pela indústria de cosmético, pela Lever, Max Factor, aliás, a indústria e concorrentes, Colgate-Palmolive,
GC Lever, todas, Max Factor, toda a indústria de cosmético e higiene foram grandes financiadores de peças, tanto radiofônicas como peças de televisão. Eu me lembro de ver na televisão, no começo da televisão, documentários patrocinados pela Max Factor, que é uma marca de produtos de beleza. Né? Mas, enfim, o rádio, essa era de ouro termina, mas aí quando o pessoal achava que o rádio, né? Tem vários textos de época dizendo que o rádio ia morrer. Não morreu, cara, porque é um veículo muito diferente da televisão. E, sim, acima de tudo, um veículo interativo. O rádio telefona para as pessoas, recebia telefonema. O pessoal sempre em rádio colocou o telefone no ar. Você está falando com uma pessoa, a pessoa estava no ar. As pessoas ligavam para entrar no ar, para interagir. É verdade, faz sentido. Entendeu? E o que acontece? Quando começou a surgir a rede, o primeiro a utilizar, e que utiliza a rede pra cacete, tanto rede social, estou falando só de internet, mas quando surgiu o fenômeno, o rádio, na boa, de uma forma muito mais confortável que a televisão. Mas não teve uma resistência no começo? De jeito nenhum. Nenhuma. O rádio, de cara, apareceu a internet, o rádio começou a usar. Era mais um... resistência, né? Porque é uma forma a mais de você estar atingindo um outro público com o mesmo conteúdo, né? Não dá para entender essa resistência. A televisão, ela é muito dura, ela precisa ser dura, né? Tem todo um esquema por trás, você tem que pegar e fazer um puta planejamento, etc. O rádio é mais rápido, cara. Não, mas a própria televisão, vamos dizer, o faturamento deles é publicidade, certo? A televisão, se colocasse a televisão online, se eles disponibilizassem isso mais facilmente online, eles teriam o mesmo faturamento, a publicidade teria um muito maior alcance com... Né? Não sei dizer, eu não sou um especialista em televisão. A televisão, na verdade, é um veículo que pouco me fascinou, ao contrário do rádio. Né? Eu sempre fui um cultuador. Tanto é que, por exemplo, eu não tenho TV, nunca quis ter TV a cabo. Eu também não tenho. Eu gosto muito de noticiário. Eu vejo e recomendo para os nossos queridos podouvintes que o Jornal da Cultura, né, já foi um pouquinho melhor, agora está, conforme acaba, a cultura é obrigada a dançar conforme a música dos ventos políticos, né? Então, na era Dória, a cultura tem que dar uma maneiradinha um pouquinho, né, ficar um pouquinho mais discreta, mas ainda continua trazendo de forma... É a TV mais plural que existe no país, até onde eu sei. Fora web TVs, etc, que são outras coisas. Aí você tem um universo gigantesco de gente que... Mas aí é tão pulverizado, né, que a coisa fica... O Jornal da Cultura é um jornal muito interessante porque eles sempre levam dois comentaristas para pegar e ficar comentando ali e procura ter uma interatividade, porque as pessoas estão assistindo e eles botam no ar tweets, mas é muito limitado, entendeu? O espaço é muito limitado. Já o rádio, o espaço para o ouvinte é enorme. Sim. É enorme. E é imediato. O cara pegar, recebe, o cara vai falando. Em partida de futebol, que é uma das coisas mais geniais que foram boladas, começou com o Ari Barroso, vê na narração do Ari Barroso, ver narração de futebol do Ari Barroso, cara, é uma das coisas mais fantásticas. Procura narração de futebol do Ari Barroso. O futebol no rádio ganha uma dimensão e uma dinâmica. E hoje em dia, o tempo inteiro, se houve uma partida de futebol pelo rádio, que eu acho muito mais divertido, apesar de eu ser um nécio com futebol, porque os caras ficam falando, entendeu? Eu tenho muita dificuldade de pegar e montar o campo, como muita gente. Eu tenho amigos meus que montam o campo na boa. Eu não consigo entender, eu acho isso uma maluquice. Eu não consigo entender uma palavra que o cara fala. Eu sou obrigado a usar o suporte de imagem. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu coloco rádio e TV. Como, em geral, estou vendo a TV digital, é muito engraçada, porque o rádio é veículo analógico, a imagem chega, a informação chega antes, né? Então ele fala uma coisa que vai acontecer na TV, mas daí
é legal eu ver com esse delay, por quê? Porque o Nécio aqui, entendeu? Ele ouve a coisa, ele precisa confirmar, aí né, o que você você vê, Você aí confirma você vê, depois, com é, um delay, né? exatamente, esse delay é o meu VAR, entendeu? Eu consigo entender o que está acontecendo. E para mim é genial ver e a quantidade o tempo inteiro o cara fica narrando o jogo e colocando o Twitter e a interação dos ouvintes, falando o nome do ouvinte, dizendo que o ouvinte está falando, o tempo inteiro é de uma dinâmica fascinante. Sim. Fascinante. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O rádio ficou muito conhecido, muito mal falado pelo jabá, pela questão do jabá, né? Ah, isso existiu, mas isso na verdade porque tem vários tipos de rádio, né? Você tem a rádio adulta, o rádio ele segmenta, ele veio segmentando ainda mais hoje, né? Cada vez ele foi segmentando mais. Você tinha no começo você não tinha tanta segmentação, mas você tinha tipos de programa. Você tinha programas de auditório, você tinha programas, todos os programas de auditório eram musicais. Você tinha programas jornalísticos, tinha um rádio. Você falou a gente falou pouco sobre a importância do rádio teatro, que era mais que rádio novela, era rádio teatro. Ah, é verdade. Tanto nos Estados Unidos como aqui. Né? E como nós não tivemos um filme que fizesse jus à nossa experiência radiofônica, tivemos alguma novela da Globo, alguma coisa falando, mas falando de maneira... a fórmula que o Woody Allen usa, ele dá uma visão muito didática sobre o que acontecia. Uma das personagens, que é a Mia Farrow, ela está num programa de rádio quando o programa é interrompido para o pessoal dizer que Pearl Harbor tinha sido bombardeado. Nossa. Inclusive tem uma piada maravilhosa que ela fala: quem é Pearl Harbor? Sensacional. Mas assim, qual que é a diferença do radioteatro para a radionovela? O teatro A é uma história, radionovela. é um teatro, né? Não, Uma peça de teatro. é uma peça de teatro. Ela tem começo, meio e fim ali. Você É um tinha, dia. inclusive, vários. Não, você Entendi. tinha vários personagens. As pessoas ouviam, tinham vários personagens. The Lone Ranger é um personagem que ocorre nas revistas de quadrinhos e ocorre também no rádio e ocorreu no cinema. Né? Tá. Lone Ranger é conhecido aqui como Zorro. Zorro. Nunca me explicaram por quê. Só porque tem a máscara, mas aí. Porque em Não, porque outros tem o Z, lugares. né? Ele faz o Z na pessoa. Não, não, não. Esse é o Zorro mesmo. Esse é o Ah, esse é Zorro outro personagem? espanhol. Sim, o The Lone Ranger é o Zorro do Silver, aí o Silver, que tem o tonto, o Ah! índio. Então é Que é outro, eu chamado achava que era tonto o aqui. mesmo. Que o índio de tonto não tem nada, que não sei quem é um imbecil que. Aqui os caras. Primeiro, os caras mudaram o nome do personagem no Brasil. Né? Virou o Zorro. Né? Isso Ah, que era um eu seriado achava que na era o mesmo televisão. personagem. Não, se você vê a legenda, você vê que é The Lone Ranger, Ayo Silver. E o Zorro é Né? um outro personagem, outra Não, coisa. Zorro é o personagem. Esse é o Zorro certo, que é o Zorro, que é um personagem na América Espanhola, porque naquele período a Califórnia estava sob julgo espanhol. Sim. Né? E você daí tem Sargento Garcia, feito com o Guy Williams, que é o professor Robinson, do Perdido no Espaço. Né? Esse é o Zorro mesmo. Olha só, Você então eu não sempre me vê confundi. Não, você não vê o Lone Ranger ele pegar a casa na marca do Zorro, não tinha É que sentido. assim, né? Ele já tinha um Nunca marketing em foi cima, Zorro. lançaram. Não, mas na Argentina é El Caballero Solitário, sabe? Na Itália, todo mundo foi chamado de Cavaleiro Solitário. Aqui no Brasil, não sei quem foi o idiota, porque que a gente tem mania, né, de pegar e distorcer nomes e daí você cria essa distorção. Né? E principalmente o nome que era dado para o índio, entendeu? Que era chamado de tonto. Agora precisava lembrar qual é o nome do original. Inclusive no filme Do do Lone Ranger foi o Johnny Depp que fez, né? O tonto. Inclusive. é,
Que fez o tonto e de tonto não tinha nada, né? Eu não me lembro se o nome porque poderia ser Mad Horse, alguma coisa assim. Precisa ver, eu vou até dar uma olhada. Terminando aqui o programa, eu vou dar uma olhada qual era o nome do índio do The Lone Ranger. E esse The Lone Ranger com o Johnny Depp não tem nada a ver com o original. Tá. O original é aqui no Brasil chamado Zorro, né, no programa e nas histórias em quadrinhos. O nome já veio por causa das histórias em quadrinhos que alguém resolveu chamar de Zorro, né? A gente tem um programa muito bom sobre histórias em quadrinhos com o Marcelo, tá aqui o episódio, eu não lembro do número do episódio, mas tá aqui no podcast também. Não achei tão bom, mas enfim. Olha aí. Marcelo é perfeccionista. Olha aí. Bom, o nosso tempo já tá ficando grande aqui. O Marcelo me fugiu do papo do Jabá. Volta aí no o Jabá, vamos. Não, desculpa, esqueci o Jabá. É que é um assunto bobo, entendeu? O Jabá não é bobo, isso é importantíssimo. Isso Jabá, para mim, isso daí ditou o gosto musical do povão. O Jabá é o seguinte: o Jabá, num determinado momento do rádio, em que principalmente na questão, foi um fenômeno mais ligado. Sempre existiu, já desde os anos 40, né, um pouco, as gravadoras pagavam para ter uma veiculação, etc, etc, mas ele foi se desenvolvendo. Ele era feito de forma mais discreta na era de ouro, mas com o passar do tempo, para veiculação musical, ainda o rádio era super importante para o mercado fonográfico, mais importante que a televisão, né? O Jabá começou a ser fundamental para a sobrevivência do programador de rádio. Então é um pouco aquela coisa de duas vias, é uma corrupção. Então, por um bom tempo, a única coisa no rádio que poderia se sobrepujar ao Jabá, e eu tive uma experiência pessoal com isso, foi a questão do dial. O que eu quero dizer com dial? É o ouvinte pegar e mudar de canal, mudar de rádio. Só isso era mais importante para os caras que o Jabá. Sem Jabá. Se estivesse perdendo audiência. Sem Jabá, exatamente. Você não podia, porque isso daí é a sua ferramenta básica, audiência, né? Entendi. Sem Jabá, você não veiculava. Mas às vezes aconteciam coisas como aconteceu com a gente. A gente é prova disso. Eu não sei direito por quê. Pessoas se encantaram com o Premier naquele momento por causa do fim de semana. O Domingão. E a Bandeirantes FM, que era uma das rádios de ponta, começou a tocar. Peraí, só fazer um parênteses aqui. Para quem estiver caindo de paraquedas, não escutou nosso programa sobre o Premeditando Break, Premier, que é a banda do Marcelo. Temos um programa, um podcast aqui que fala tudo, a história da banda. É espetacular, vale a pena também se vocês assistirem. O link está no post. O Dimitri me dá uma grana por mês, que ele é meu manager. Ganha uma fortuna. Ele dá uma grana, nossa, eu ganho uma fortuna que vocês não têm ideia. Assim, entendeu? Já comprei uns 4 chiclés com isso. Bacana mesmo. É o seguinte, eu estava falando, então, daí a Bandeirantes FM começou a tocar. A Bandeirantes começou a tocar e o público começou a pedir. Começou a tocar. Aí as outras rádios começaram a tocar. Aí foram em cascata. Porque as pessoas pediram. Antena 1, e foi indo. Aí, de repente, todas as rádios estavam tocando, porque as pessoas pediram, e eu me lembro de um cara que estava puto, não vou falar qual rádio que é, puto, porque tinha que tocar. Falava, tem que tocar, caramba, porque tá todo mundo tocando, eu não posso deixar. Ele estava puto, cara, porque ele não recebeu o jabaculê. Entendi, olha. Ele não recebeu o jabá, não interessa a qualidade da música, não interessa. A vontade de dar um socão no meio do nariz do babaca era enorme, né? Mas falei, pois é, né? Eu pensei em falar assim, desculpa aí, mas eu falei, não vou nem fazer. Mas como que você viu ele puto assim? Como que eu tava na rádio. Eu tava na rádio, na verdade eu tava... porque daí começamos a fazer um trabalhozinho Na verdade eu ia fazer um programa, entendeu? E enfim, cara, você vê, né, nos bastidores um monte de coisa. Aí com a internet, o jabaculê só vai cair com a vinda da internet. E aí acho que agora a gente entra nessa última parte do programa, que assim, já estamos inclusive estourando o tempo aqui, mas
a nova era do rádio, você diria que os podcasts são a nova era do rádio? Não? Não. O podcast ele funciona porque o áudio é uma ferramenta de comunicação muito forte. O áudio permite que você... as pessoas podem estar ouvindo aqui o que nós estamos falando e fazendo outra coisa. Sim. Tem Do mesmo jeito pega... do rádio. Por isso que eu imagino que uma coisa substitua a outra eventualmente. O fato é que podcast está surgindo, assim como qualquer peça em áudio, ela acaba tendo essa característica, né? Então o pessoal tem usado muito podcast porque é mais fácil, é menos pesado, etc, etc, etc. Mas eu não acho que é rádio, porque o rádio tem uma característica. A característica maior do rádio é que a interação acontece ao vivo e a cores, entre aspas. Naquele momento. Pode acontecer também. Não, podcast não. Não. Dependendo da tecnologia, pode sim. Não, mas aí você está numa rádio web, né? A característica do podcast é que ele é gravado e ouvido depois. O rádio, inclusive, é um grande produtor. A rádio, inclusive, é uma grande produtora. Você vai na CBN, você tem a lista de podcasts. Na verdade, o podcast é uma ferramenta acessória das rádios. Mas você pode fazer um podcast ao vivo também. Continua chamando podcast. Estou chamando de podcast, mas aí eu acho que você está num esquema de rádio web. Você acha que não pode chamar de podcast? Se é ao vivo, não pode chamar. Não. Se é ao vivo, você está num esquema de rádio web, né? Que daí você consegue pegar e se comunicar com os ouvintes, etc. Montar um esquema de rádio web eu acho interessante. A rádio web, assim como TV web, qualquer coisa veiculada na rede, nesses formatos, daí depende da qualidade de quem está falando. Por exemplo, aqui é horroroso. Aqui é uma desgraça. Aqui é uma tragédia. É o que tem para fazer. É o que temos, né? É gente muito bem paga, entendeu? Né? O Dimitri com as suas mansões no Canadá, eu com as minhas mansões aqui, nesse lugar. É a vida, né? Fazer o quê? Qual a temperatura aí, Dimitri? Aqui tá fresquinho. Já tá começando a ficar fresquinho. É mesmo? Depois eu pesquiso aqui, mas que senão perde tempo. Não faça isso. Mas deve tá ok, tá começando a dar uma aqui nós estamos no inverno, tá um calor infernal. Olha só. 36 graus chegou. Que lindo, né? Olha, nossa senhora. Não existe aquecimento global, não existe mudança climática, é tudo uma ilusão. Temos um programa sobre isso, inclusive, o Jabá. Bom, voltando. O Jabá ele se enfraquece na medida em que a veiculação por rádio ela começa como papel fundamental para se veicular. Mas veja bem, várias coisas dançaram. A gravadora dançou com a internet. Mas eu acho que não. A gravadora não continua forte ainda, forçando porcaria na goela abaixo. Não do jeito que era. Eu achei que com o advento da internet as pessoas vão abrir o leque musical, mas não continuam ouvindo as mesmas porcarias. Porque as pessoas ouvem. Olha, aí é o seguinte, desculpe, eu infelizmente eu acabei virando um cínico por experiência de vida, entendeu? É o que o Solano Ribeiro, que foi o cara que fez os festivais da Record, etc., me falou uma vez, cara. Entendeu? 99% da humanidade, me incluam nos 99%, entendeu? Só faz coisa ruim. Não é uma declaração arrogante, é uma constatação de realidade, entendeu? Os caras que fazem uma coisa boa, os caras que fazem... Porque é uma elite mesmo, uma elite... Não são todos os cientistas que são brilhantes, não são todos os pianistas que são brilhantes, tem pianista. A maioria dos pianistas é ruim. Pois é. A maioria dos instrumentistas, um solista que se destaca, ele se destaca porque ele é muito bom. Agora, entendeu? Nós temos tem fator sorte aí no meio também, né? Não é só porque é muito bom. Isso em termos de veiculação, não. Tem um monte de gente boa que não tem veiculação nenhuma. Sim, exatamente. Não, em termos de veiculação. Em termos de veiculação, mas eu estou falando em termos de qualidade de produção. Não, né? Assim, em termos de veiculação, acho que o que mais contribui é o fator sorte. Creio eu, não? Mas sorte sem talento não adianta nada. Tem muito que adianta aí, Marcelo. Tem muita gente. Não. Tem muita gente. Aí é o seguinte, tô falando, veja bem, idiotas adoram idiotas. Porque o idiota entende o idiota. Logo,
Entendeu? Isso explica porque um monte de porcaria ganha. Os veículos de comunicação que vivem de vender produto, vender propaganda, vender isso, eles vivem em audiência. O veículo não está interessado em qualidade, ele está interessado em audiência. Sim. A audiência, bem ou mal, é a audiência que houve um momento que os caras conseguiam pegar e triar, mas sempre preocupados com essa coisa do dial. Tanto Sim. é que a gravadora podia dar rios de dinheiro por uma coisa que os caras achavam que não ia tocar, eles não tocavam. Se eles não achassem que ia tocar, cara, não é? O que eles conseguiam impedir era de alguém que poderia vender, eles poderiam bloquear esse cara, porque eles já tinham gente que poderia tocar, mas se eles não tivessem ninguém, não que foi exatamente o nosso caso, mas foi o caso. Tava todo mundo tocando, ele tinha que tocar também. Foi forçado. Foi forçado. Né? Sempre, em primeiro lugar, o dial. Depois o jabaculê. Aí, agora, quem permite que isso aconteça é a própria população, é o próprio ouvinte. O cara gosta de... Teve uma música que fez um sucesso, Aonde a Vaca Vai... Desafinando de propósito. O boi vai... Porque o cara desafinava, ele tocava um violão, era uma corda só. Tum, dum, 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 din, 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 din. Coloca aí nos links. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. O pessoal vê essa obra. Isso foi um sucesso, entendeu? Arrebatador na época. É legal que o Marcelo voltou para a era de ouro do rádio aí também. Foi interessante. Fizemos um link, foi legal. Não, isso não foi a era de ouro, né? Isso daí foi final dos anos 60. Chegando nos anos 70. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. O cara não tem nem o nome do fulano, João da Praia, acho. É João da Praia, isso aí. João da Praia. Tá no post. Por outro lado, apesar de eu não morrer de simpatias pela figura, por N motivos, do que é o Ari Toledo, ele tinha uma coisa genial que era a música do Retirante lá, que ele falava. Aquela música, opa! Que foi um sucesso, né? Foi um puta sucesso. Ou você tinha também, eu me lembro de ouvir no rádio, assim, foi um sucesso majestoso, tanto em versão em português como em versão original, que era o Ray Charles cantando I Can't Stop Loving You. Eu me lembro, moleque, ouvindo I Can't Stop Loving You. Aquela voz maravilhosa que era o Ray Charles. Ou seja, a coisa pode sair alguma coisa boa aí do... Pode ganhar o gosto popular uma coisa boa, mas é muito comum coisas horrendas ganharem o gosto popular. Em geral, coisas horrendas ganham o gosto popular. Eu acho que isso, inclusive, dá um outro tema de um programa. Se vocês quiserem, comente aí, porque dá. Não, falar, descer a lenha também das coisas horrendas, também acho que vale, hein? Acho que vale. Comente aí. Eu acho um pouco complicado você descer a lenha, por exemplo, né? Isso tem a ver muito com a questão de rádio. Por exemplo, eu vou falar de Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano... Tem gente que acha horrível e tem gente que acha maravilhoso. Ok, eu não vou discutir. Maravilhoso, se alguém achar, me desculpe. Mas se você me perguntar o que você acha de Zé de Camargo e Luciano? Bom, em primeiro lugar, se você me perguntar do aspecto artístico de Zezé de Camargo e Luciano, eu não gosto. Eu acho que não é arte. Por outro lado, se você me falar dos profissionais de Zezé de Camargo e Luciano, são cantores bons, são bons compositores daquele estilo. E falando de uma coisa, voltados para o mercado, ou seja, voltados para entretenimento, e são profissionais extremamente responsáveis e corretos na sua relação profissional com os músicos, etc, etc. Então, sem julgar como pessoa, né? Não estou falando assim, a vida tem vários ângulos. Os Chitãozinho e Chororó são muito competentes. Sim, como pessoas, talvez sejam até pessoas legais. Não sei, eu não conheço eles pessoalmente, mas eu não estou falando de pessoas, estou falando dos profissionais. Dá para você ver. Do meu ponto de vista, a questão estética de, por exemplo, Chitãozinho e Chororó, eu não acho que seja arte. Né? Não, arte não dá para chamar de arte, né? Então, é entretenimento.
Sim. Do ponto de vista de entretenimento, a coisa fica um pouco mais elástica. Eles produzem peças de qualidade para o público deles. O público que quer ouvir, exatamente. Exatamente, mas veja bem, não é um cara desafinado, são bons músicos, são extremamente corretos profissionalmente. Então, do ponto de vista de entretenimento, são profissionais corretos. Competentes no que ele se propõe a fazer, né? Exatamente. São extremamente competentes no que se propõe a fazer. Da mesma forma, Sandy Júnior. Sim. Né? Sendo que Sandy canta muito. Canta bem. Inclusive, aliás, fica meio estigmatizada, né? Ela tenta até fazer coisas diferentes. Ela fez um filme de terror, muito bom filme. Porque eu acho que ela tá tentando fazer coisas diferentes, mas a pessoa fica estigmatizada. A gente sofre também nisso, né? Então, vira um tema com outro programa, inclusive. Eu não vou falar quem é o artista da música popular, mas é um artista que está ligado mais à linha pop da música popular brasileira, que eu, num determinado momento, convivi bastante com ele. Esse cara, ele tem bossa nova, cara. Bossas novas maravilhosas. Ele não veicula. Não veicula. Para justamente não misturar a estação. Olha, interessante. Mas é um cara do mercado, é um cara que tem uma consciência mercadológica. A questão mercadológica é muito importante para ele. O cara tem bastante sucesso, então. Né, mas daí eu respeito a privacidade, não vou dizer quem é. Se é minha off, você vai me contar, hein? Mas tá terminando aqui, vai ter que me contar. Ah, não. Olha só. Ó, esse programa ia render mais um tempão, eu tenho que sair para buscar as crianças na escola, não vai ter jeito. Faz favor, né? Foi sensacional, o Marcelo até gosta, porque ele falou que quer fazer um programa com tempo mais curto, então, senão ia render mais, inclusive. Pô, tempo curto, né? Já foi 1h30 nisso aqui. Mas foi sensacional, foi espetacular. É isso aí, queria agradecer ao Marcelo mais uma vez, espetacular. Em breve o Marcelo está de volta aqui. Vocês comentem agora, a vez de vocês, participem aqui no próprio comentário no YouTube, ou se estiver vindo no podcast, estiver ouvindo em áudio, você pode escrever um e-mail pra gente, ou no próprio YouTube também, entra lá só para comentar. E é isso daí. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Beijo no coração. Beleza?